pastor Gisvaldo. Aleluia. Continue glorificando, continue glorificando. Continue glorificando. Eu vou te apresentar depois, meu amado. Pai do Senhor, irmãos, Ele está aqui. Eu não consigo ficar normal quando Ele está no lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. A ceia faz isso. Mesmo sem a gente merecer, Ele entra aqui. Mesmo sem você merecer, pecador, Ele lhe traz aqui. Eu estava conflitando com a mensagem que Jesus me deu. E eu falei, Senhor, esta mensagem. E eu entendi porque Ele deu esta mensagem. Ele está aqui, você está aqui. Ele está aqui. Abra sua Bíblia. Não se importe se você vê algumas lágrimas do pregador, não. Eu sou assim mesmo, irmãos. Estou na presença de meu Pai. E a presença do meu Pai nos deixa desconcertados. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 21 e 23. E depois você vai pular para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, 24 e 25. Enquanto você abre, agradecer a oportunidade mais uma vez nos franqueada. Nosso pastor Marcos Paulo, Deus continue abençoando de maneira poderosa, juntamente com a sua casa. Agradecer a Eduardo, que é um amigo. Que Deus continue abençoando. Vai ser o varão. Me ajuda no teclado aí. Você é benção. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura, irmãos. Lucas 21 e 23. O 22 não, tá? E a gente vai pular para 1 Coríntios. Deixa eu correr contra o tempo, que vocês têm compromisso depois daqui. Eu vou tentar resumir o máximo uma mensagem. Mas eu sei que o Senhor vai falar contigo. Diz assim o texto: a mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Versículo 23. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto. 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ainda de pé,
Jesus, eu só estou aqui porque o Senhor me trouxe. Eles só estão aqui porque o Senhor trouxe. Mesmo ainda pecadores, ó Pai. Mas nesta manhã, Jesus, eu quero me despir, Senhor, do homem que eu sou. E me apresentar na Tua presença, Jesus, como pecador também. Mas eu vim aqui, Senhor, para adorar o Teu nome e pregar a Tua palavra. Porque o Senhor nos trouxe a este lugar. O compromisso desta igreja não é com o pregador, é com a Tua palavra. E eles estão sedentos, ó Pai, como também eu estou sedento. Mas eu te peço nesta manhã, entra no profundo, aonde está escondido Jesus, e começa a restaurar lá dentro, entrar lá dentro. E Senhor, eu me apresento em oração a Ti, Senhor, como pregador, e o que vai transmitir a Tua mensagem. Tem misericórdia de mim, me usa de maneira poderosa para o Teu povo. E você diz: queridos, deixa eu ser bem breve, pode sentar. Nós estamos de posse de um texto em que vai narrar a última ceia de Jesus. Jesus reúne os discípulos para fazer esta ceia. Jesus sabe que é os seus últimos momentos na terra, de forma corpórea, de forma de homem como eu e você. Jesus sabe que é os últimos momentos dele com os discípulos. E aqui estão os 12, não é 11. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a fazer o memorial. Eu chamo de memorial porque hoje para a gente é um memorial. É a lembrança. Para nos lembrarmos do que Ele fez na cruz e da promessa vindoura sobre a igreja. Jesus começa a fazer todos os trâmites da ceia e começa a dar as últimas instruções também aos discípulos. Mas eu lendo esse texto, por mais que nós conheçamos esse texto, e você também conhece, o Espírito Santo de Deus me deixou preso nesses 2 versículos do capítulo de número 22 de Lucas. O versículo de número 21, o texto vai dizer que a mão do que me trai, porém está comigo à mesa. Em algumas traduções também vai dizer, a mão do que me trai, a mão está à mesa. O interessante desse texto, e parece que para você surte pesado isso, não é que Jesus está dizendo que dentro do grupo dele, dentro do time que ele escolheu, e se você for ver a bibliografia de cada um deles, Jesus escolheu de maneiras detalhadas cada um deles para estarem ali, para fazerem a missão de enviar o evangelho aos 4 cantos da terra. E eu percebo também, já aplicando aqui, que Jesus escolhe a detalhes, aqueles que vai servir ao reino dele. Não é predestinação, mas ele escolhe aqueles que vão enviar a mensagem dele. E você está aqui nesta manhã, ele sabe quem é você, ele conhece você, ele sabe das suas debilidades, mas ainda assim, ele te escolhe para colocar no time dele. E Jesus escolheu para colocar no time deles os que estavam ali. Mas a Bíblia vai dizer que dentro daquele time tinha um. A expressão do texto é: a mão está à mesa, ou aquele que vai comer está à mesa comigo. Se você soubesse, se alguém ia te trair, você não deixaria entrar nem dentro de casa. Se você soubesse que alguém, e deixa eu diminuir o trair aqui, não do texto, mas para você entender, se alguém fosse falar mal de você, você não deixava nem passar na rua. Porque nós somos sanguíneos, pecadores, e somos incapazes sozinhos, com Jesus que somos capazes. Perceba que Jesus sabia que alguém o trairia, mas o texto me inclina a pensar, e o Espírito Santo conversando comigo me mostra isso no texto. Mesmo ainda ele sabendo que o traidor estaria na mesa, ele não para o cerimonial, me permita dizer assim, ele não para o acontecimento, ele continua fazendo toda a projeção da ceia, ele continua aplicando a ceia, ensinando a ceia, ele continua amando os que estavam ali. E eu compreendo
Uma coisa nesta manhã, mesmo sabendo que iam trair, ele continuava amando, continuava cuidando, continuava trabalhando em favor. Eu conjecturo e aplico também para você, mesmo ele sabendo que em uma manhã como essa de Santa Ceia, haveria, entre aspas, traidores, ou seja, por causa do pecado, ele continua operando dentro da igreja, continua trabalhando dentro da igreja. Quer ver uma maior prova do amor dele para mim e para você? Você sentiu a graça descida do trono, mas aqui tem pecador, aqui tem pecadora. Eu sou pecador, você é pecadora. Durante 30 dias a gente entristeceu o coração de Jesus, traiu o que ele fez na cruz, mas ele ainda continuou te amando, continuou te limpando, continuou trabalhando o teu coração, fez você acordar esta manhã para você entender que o trair para ele não importa. É o amor que é incondicional que importa na sua vida. Nós estamos nesta mesma condição. Estava à mesa. Ele sabia que ia trair. Será que ele não sabe que você vai pecar? Que eu vou pecar, sabe, irmãos? Será que ele não conhece as tuas debilidades? Conhece. O problema é que a gente tem, me permita, e com todo respeito, a gente tem amnésia. E a gente esquece que tem Deus, mas ele não esquece que tem filho. Mesmo ainda o filho o traindo, mesmo ainda o filho o traindo, esquecido do que ele, a qual o chamou, ele não esquece. Nós esquecemos que temos Deus em alguns momentos durante 30 dias, mas ainda assim ele não esquece quem é você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: você se arrumou para vir a este lugar, você se perfumou para vir a este lugar, você está olhando para mim eu pregar, você está sentindo a palavra dele, a presença dele, mas interessante que você pode até estar esquecido do que aconteceu com você durante o mês. É normal, é natural, ele também já esqueceu mesmo vendo, mas se você fazer uma retrospectiva, você se entristece, você se abate, você até se preocupa. Talvez você está aí agora fazendo um martírio na sua mente, mas ele não faz isso. Ele continua projetando amor, projetando cuidado, projetando oportunidade, fazendo você se arrumar para vir. Se fosse por você, Jesus está falando com alguém aqui esta manhã, se fosse só por você devido ao seu mês, você não tinha vindo aqui hoje. Mas a graça que é derramada, a graça que é derramada, a graça que é derramada te fez se arrumar, te fez levantar e te fez entender que ele te lava de todo o pecado. Interessante que no versículo de número 23, e é bem verdade que durante 30 dias a gente não projeta pecar. O texto vai dizer que eles entre si começam a dizer: quem é aquele que vai fazer isso? Interessante que aquele que eu traí logo se identifica. Quem é aqueles que irão fazer isso? Esse é o cenário de nossas vidas. Se fizesse esta pergunta aqui esta manhã, e Jesus falasse, muitos aqui olharão: não sou eu, mestre, não sou eu. Ali dentro também estava aquele que o negou por 3 vezes. Porque nós somos pecadores, por isso que nós precisamos dele, para estar conosco todos os dias, porque se não fosse por causa dele, não estaríamos aqui. Se não fosse por causa da cruz do Calvário, você não estaria aqui. O seu destino era um inferno, o seu destino era a perdição eterna, mas ele sabia, porque o texto vai dizer, versículo de número 2, que que o versículo número 12 está dizendo que o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, ou seja, Jesus sabia que teria que acontecer 2 acontecimentos aqui, teria que acontecer porque o Pai mandou ele. Mas ele também saberia que alguém o traía, mas ele não desiste da missão. Quando alguém, irmãos, com todo respeito aqui, se alguém já passou por isso, quando alguém é traído, o primeiro momento que você tem do pensamento: vou me separar, vou me afastar desta pessoa. Pelo contrário, a Bíblia começa a narrar que ele começar a trajetória
dele, começa a perseguição, começa as dores, começa a cruz. Jesus ainda assim sabendo que ia trair, interessante, onipresente, onipotente, onisciente, ele em 2024, dia 3 de novembro, ele sabia da traição minha e sua com ele, mas ainda assim ele sobe na cruz do Calvário, mas ainda assim ele vai dizer, olhando para baixo, para aqueles que estavam: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, mas ainda assim o sangue dele é vertido na cruz. Isso é amor, isso é carinho, isso é cuidado. A maior prova de amor é dada na cruz, mas a maior prova de traição é dada na Santa Ceia. Nós estamos nesse contexto, mas ele está no contexto do amor, ele está no contexto da graça, da misericórdia. Se não fosse a graça dele, se não fosse a misericórdia dele, nós não teríamos condições de chegarmos a este lugar. No versículo 21, o texto vai dizer que quem ia trair ele estaria à mesa. Interessante, irmãos, o Espírito Santo falando aqui agora comigo, que ele poderia, me permita um baianês, ter dedurado o traidor, mas ele não faz isso. E eu quero aplicar algo que o Espírito Santo está falando comigo. Deus, ele se envergonha algumas pessoas, mas não é o desejo do coração dele. Mesmo ainda ele sabendo das tuas debilidades, ele cuida, ele trata, ele separa para um bem maior da sua obra. Ali estava o traidor. Jesus poderia ter falado quem era aquele, mas Jesus não, ele preferiu amá-lo. Eu costumo dizer, e aqui não quero fazer heresia na Bíblia ou aplicar errado, mas é um pensamento de pregador. Eu costumo dizer, se Judas não tivesse se matado, a misericórdia também tinha atuado na vida dele, porque Cristo exalava amor. Amor de Cristo exala tanto que eu estou aqui pregando, você está aí sentado, você que está assistindo, pecador, pecadora, também está aí, mas ele está te dizendo para mim, para você, há um plano de resgate para você que está assistindo, há um plano de resgate para você que está na igreja. O plano dele é tão eficaz que não deixa nenhuma aresta do nosso pecado se aproximar, porque o plano é maior, o plano é melhor, por isso que nós estamos aqui. Aqui é Lucas. A gente vai lá para 1 Coríntios. Todo o acontecimento, Jesus já padeceu na cruz do Calvário. Estou correndo quanto tempo aqui, irmão? Jesus está já crucificado, já está em glória, atuando na igreja primitiva, atuando nas vidas dos que estavam ali. O contexto desse texto não é alvo da mensagem hoje, mas deixa eu rapidamente trazer para não ficar um pouco fora. Os irmãos estavam indo ceiar errado. Os irmãos não estavam indo ceiar da maneira correta. Cada um fazia o seu grupinho. E ali não era como a nossa época hoje, eles traziam as suas comidas e se juntavam. Mas ali tinha os seus olhos sociais de amigos. Quem era rico ficava com o rico, quem era pobre ficava pobre, com os pobres. Quem não tinha nada ficava sem nada. E Jesus não estava se agradando disso. Por isso que Paulo vai escrever nesta carta para os irmãos que estão em Corinto, começando no texto de número 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Por quê? Porque eles não estavam fazendo correto. Isso aqui é o contexto desta carta, tá? Desse capítulo. Mas vamos voltar para a mensagem. O texto vai dizer no número 23, que na parte B do versículo vai dizer bem assim: na noite em que Jesus foi traído, ou tomou o pão aqui no caso, para não sair fora do texto. Na noite em que foi ele traído, estava acontecendo a ceia. Na noite do acontecimento da traição. E com todo respeito e delicadeza, eu quero dizer isso aqui para você compreender. Na noite em que muitos decepcionaram ele ainda estava presente na ceia. Ele ainda estava trazendo a direção da ceia. Na noite em que aqueles, e eu digo já aplicando para você, ou na manhã que estavam traindo, ele ainda estava no recinto, dando graça, dando misericórdia. Quer ver uma coisa? Na manhã como essa, nós durante 30 dias, nós aplicamos esta falha, ou seja, a traição em Cristo Jesus. Nós
vivemos as nossas vidas parecendo que não tinha Deus, mas na semana da Santa Ceia, parece que a nossa mente muda, começa a autorreflexão. Não é autorreflexão não, é você mesmo entendendo que você é pecador, mas quando chega no dia da ceia, parece que algo muda. Em vez de você atuar, quem atua é Ele. Como? Te orientando, te cuidando, dizendo que você pode participar. Não estou fazendo apologia para quem está em pecado, tem que conversar com o pastor. Eu estou te dizendo, você está na Santa Ceia, você é pecador, mas Ele está aqui que te limpa de todo o pecado. Você pode ter traído Ele. Tem alguém aqui nesta manhã que está dizendo, eu não vou tomar a Santa Ceia hoje, porque eu sei como foi o meu mês, mas por intermédio da palavra, Ele te autoriza. Não estou mandando você tomar errado, mas Ele está te dizendo, você está em mim, eu estou em você, é eu que te limpo, não é você que se limpa, é eu que lavo, não é você que se lava, é eu que te julgo, não é você que se julga. Então sei. Com muito cuidado eu tenho que dizer isso, porque tem alguns que pegam esta fala, eu vou ceiar porque o pregador mandou. Vá não. Se você está com pecado oculto, escondido, converse com o seu pastor. Eu estou falando você que está se martirizando por causa de um acontecimento que você sabe que dobrar o joelho resolve. O inimigo, ele tem a especialidade de nos acusar. Você sabia que os maiores índices de pastores que tiram suas próprias vidas é por causa da acusação do diabo na mente? Eu já cuidei de inúmeras pessoas. Eu estou cuidando de um caso, não vou aqui relatar porque é bem delicado, e eu não gosto de expor vida de ninguém, mas é um exemplo para mim e para você. Eu estou cuidando de um caso de uma pessoa que está passando problema psicológico por causa de pensamentos espirituais deploráveis. A psicologia tem nome para isso. Outra hora a gente pode pregar sobre isso. Está passando, se falar o nome de Deus, a mente fala o contrário. Você acha que o inimigo não faz isso? Não faz. Como uma pessoa nesse estado vai pegar o cálice, vai pegar o pão. Como uma pessoa nesta situação, irmãos. E se Jesus está fazendo eu pregar, está aqui esta manhã, acontece testemunho. Pode ter alguém aqui esta manhã deste mesmo jeito, o inimigo setando a sua mente, dizendo que você não consegue, que você não pode. Mas eu tenho em mim, no meu coração, e a palavra ela me inclina a entender isso. Eu como servo, como você, que Ele é que te limpa, Ele é que dá cabo do seu nome no céu, na terra, no inferno. O diabo não tem autorização nenhuma para delegar para onde você vai. Conforme João 14, quem delegou foi Ele, morada eterna. Você vai para lá, morar com Ele, estar com Ele, desejo do coração dele. Então, irmão, não acredita no que o diabo está dizendo esta manhã. Você pode até falhar de ser pecador, mas Ele está aqui para te limpar. Ele está aqui para te limpar. Ele está aqui para te limpar. É Ele que faz esse serviço. Na noite que Ele foi traído, a instrução, irmão, de Jesus para os discípulos foi a mesma que Paulo está dando. Não estou dizendo a mesma em palavras. A direção era ceiar corretamente todo mundo. Mas aqui na igreja primitiva os irmãos estavam errados também, entendendo tudo errado. E é bem verdade que a gente está indo para as ceias, e tem muita gente que não entende mais o significado da ceia. Não entende mais. Tem gente que quer levar, tem um pedaço do pão para colocar dentro de casa, dizendo que é consagrado, para nada acontecer dentro de casa. Não é este significado. Tem gente que quer pegar um pouco do suco de uva orado, nada contra isso, e quer levar para suas casas, nada contra, irmãos, e quer levar como amuleto, também não é amuleto. Você tem que lembrar deste momento. Você tem que estar lembrando deste momento da Santa Ceia. Quando Jesus vai receber 39 chibatadas, você tem que pensar o que é isso. Quando você vai ver o material que é colocado naquela arma chamada Zorag, você tem que entender o que é isso. Você tem que entender que quando Jesus estava
na sua via dolorosa, o corpo dele já estava sofrendo a ponto dos pulmões quase não aguentar, os rins entrarem em falência. Por isso que o certo sirineu é chamado para ajudar, porque Jesus não desistiu da caminhada, mas ele estava lutando contra o próprio corpo que estava desfalecendo devido aos chicotes que ele levou lá. Ele não estava aguentando mais, a ciência explica, ele não estava suportando, mas ainda assim ele se levanta, porque ele estava vendo você, estava vendo eu, ele sabia que você não aguentava, não aguentaria, e ele mesmo definhando no caminho como homem, ele estava ainda ao Gólgota para bradar e dizer: está consumado, está resolvido. O problema do homem foi resolvido. Há um livre acesso para eles, há um livre acesso para elas. Então por isso que você tem que relembrar. Versículo 24. A parte B do versículo vai dizer: tomou o cálice, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu fiquei refletindo nisso, irmãos. Eu não quero sair do contexto do que estava acontecendo ali, mas ontem à noite eu fiquei muito refletindo sobre isso. Jesus, como é que o Senhor faz aliança com quem te trai? Interessante que eu estava refletindo, eu estou na mesma categoria que você. Como é que alguém faz uma aliança de sangue com alguém que o trai? Você faria, irmãos? Você faria com alguém que te decepciona? Nem vou dizer trair. Eu já fui decepcionado na minha vida. Eu já fui traído também na minha vida. Eu já fui jogado de escanteio na minha vida. Eu já fui jogado no fundo do baú, vamos dizer assim, da minha vida. E eu, vou ser sincero, eu como homem me afastei de inúmeras pessoas. Não quis que as pessoas estivessem ao meu redor, mas o texto aqui é bem diferente. O versículo vai dizer que na noite que ele foi traído, tomou o pão, continuou com o memorial ali. Me permita dizer memorial só para você lembrar que nós estamos de uma ceia. No versículo de número 24, ele deu graça, tranquilidade no que estava fazendo. Quando o texto chega da parte B, vai dizer: tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aí dá a orientação: fazei todas as vezes. Assim, quando o bebê faz todas as vezes em memória de... Quando eu estava fazendo evangelismo na Presidente Dutra, a gente encontra infelizmente muitas prostitutas, pessoas fazendo vida. E eu fico pensando nisso aqui. Quem está ali não entende o que ele está dizendo aqui no versículo de número 25. Não entende. Porque o texto está dizendo que ele fez uma aliança, e a aliança que Jesus faz, ninguém quebra. O sangue derramado na cruz foi para toda a humanidade. Mas quem está ali perdido, irmão, não entende. Não entende que foi ofertado um justo em favor daquele que não é justo. Você já parou para pensar, irmãos, que aquele que morreu na cruz do Calvário era justo e você não é justo? Eu já passei por situações de alguém ser injustiçado e eu ter sido alguém que causou o problema. E eu fiquei muito ruim por dentro. Eu fiquei mal, não foi nem nada muito grave, mas alguém se prejudicou por minha causa. Agora imagine Jesus, justo, sem mácula nenhuma, erro nenhum. Agora imagine você sendo culpado e ainda cometendo culpas, levando para o Gólgota alguém que não tinha pecado. Eu estou tentando fazer você ter uma autorreflexão do que é este memorial. Porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas não entendem mais o que é. Tem muita gente até faltando a Santa Ceia, não é nem mais por pecado, por falta de interesse de ceiar. Tem muita gente que não se importa, brinca até no momento da ceia. Eu me lembro que um tempo, eu tenho 30 e poucos anos de igreja. Eu me lembro de um tempo que as ceias funcionavam desta seguinte maneira. Eu estou dizendo o tempo, não esta igreja, porque eu não posso falar desta igreja, nenhuma outra. Eu estou dizendo o tempo que eu vivi na terra, que eu estou vivendo.
em que dentro da ceia não era necessário dar o pedido de perdão. O Espírito Santo tocava no coração e alguém ia pedir perdão ao outro por causa de alguma falha, de algum problema. Hoje o negócio está bem diferente, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer falar nada, pelo contrário, quer pegar pelo pescoço. Mas como é que você pega o cálice da nova aliança se você não consegue ter aliança com o teu próximo? Como é, irmãos? Não pense que eu vim pregar algo aqui esta manhã que eu não vivi. Você não conhece a minha história. Você não sabe os traumas que eu sofri. Você não sabe as decepções, as traições. Eu só estou vivo por causa dele. As 2 depressões que eu tive foi por causa de decepção. Mas Jesus fez eu entrar pelo caminho do perdão. Jesus fez eu entrar pelo caminho do perdão. Jesus só deixou eu subir em cima de púlpito e começar a pastorear rebanho depois que ele me curou na área do perdão. Não está no esboço, mas o Espírito Santo está me inclinando para este lado. E você precisa entender nesta manhã que vai ceiar. Se alguém tiver queixa de você, irmão, pelo amor de Deus, o texto é simples. Vai, resolve o problema, mas deixa a oferta. Não oferte ainda, não ceia ainda. Resolve o problema, não fica sem resolver, porque você está se autocondenando, você está se auto-acabando. Irmão, vamos parar desse negócio. Eu não peço perdão, eu não peço desculpa. Irmão, tu é crente, eu sou crente. A fonte de perdão está nesta igreja, a fonte de perdão está nesta palavra. É Ele que auxilia. Você não consegue sozinho, você só precisa se levantar e dizer: Jesus, ajuda-me. Talvez na trajetória você vai querer pegar no pescoço da irmã, do irmão, mas tu não pega porque ele te dá controle. Mas levanta, vai, pede perdão para você ceiar em paz. É a aliança. O sangue dele é que ortogra a aliança. Se não fosse o sangue dele, não teria aliança. Agora imagine, irmãos, quem aqui mais feriu? É o teu irmão que te feriu? Ou é Cristo que você feriu na cruz? Você já parou para contar quantos cortes foi no corpo dele? Como era feito o material? Limaia de ferro, alguns até dizem que bolinhas de ferro para dar mais peso nas tiras. Alguns dizem que foi 3 tiras, outros dizem que é 5 tiras, outros dizem que foram 7 tiras, dentro da arma ali chamada assorrague, ou flagúnio na tradução latim. Você já parou para analisar quem recebeu um machucado maior? O que o irmão te fez, irmão, aí é fichinha perto do que Jesus carregou para você. A cruz não era dele, não era do tamanho dele, não era do peso dele. O braço dele precisou ser deslocado para a cruz caber. O momento não era dele, eu não digo o bíblico da profecia, não era para ele estar ali. Quem era para estar ali era você, era eu. E você não consegue olhar no olho do teu irmão. Se Jesus me tirou do esboço para pregar está aqui, é porque você está aqui. Ele não prega para endereço errado, ele prega para endereço certo. Você está aqui. E eu tenho que ser sensível nesses últimos minutos à voz dele, para você não continuar fazendo errado. Quem é que fez aqui a acusação? Quem é que fez aqui o delito maior? Foi quem te feriu? Ou foi Jesus na cruz do Calvário ferido por mim e por você? Então é fácil resolver isso. Pastor, vem dizer para mim que não é fácil não. Ô irmão, sei que não é. O caminho do perdão é um dos mais difíceis para o ser humano. Mas é possível com Cristo do seu lado. O problema é que a gente fica no momento do homem. Estou machucado, estou depressivo, estou depressiva, estou esperando o momento, irmão.
Eu passei uma situação, irmãos, que eu com 3 meses do problema, Jesus me fez levantar um sábado, e até a pessoa que me machucou, não foi eu que machuquei a pessoa. O Espírito disse para mim, vai, peça perdão. Eu falei, como é que é isso? Aí ele mandou eu olhar o texto, eu fui olhar o texto, eu levantei, mesmo sem querer, no meio da trajetória, alguém apareceu para me ajudar. Deixa eu te lembrar, você pode até não conseguir, mas no meio da trajetória Deus vai colocar alguns que vai te auxiliar. No meio da trajetória Deus levantou uma mulher e falou bem assim, eu estava em casa e Deus disse que você precisaria perdoar alguém que te machucou. A pessoa não sabia da história, a pessoa pegou no meu braço, a pessoa pegou na minha mão, me levou até o lugar. Chegou lá, eu proferi a palavra de perdão para a pessoa. A depressão que estava acontecendo comigo começou a sumir, começou a parar, mas eu precisei me levantar, eu precisei sair. Para eu ser curado. Alguém aqui está precisando de cura. Eu nem estou mais perto do esboço. A aliança foi feita. Alguém está precisando ser curado de uma enfermidade aqui, e Jesus está dizendo, a causa desta enfermidade, você já sabe qual é o motivo. Deixa eu tratar a tua alma nesta manhã. Deixa eu entrar dentro desta alma. Jesus me faz olhar a porta fechada de coração. Jesus está dizendo, deixa eu tratar esta alma, deixa eu trazer esta cura. Mas foi dado para mim e para você. O texto vai dizer no versículo, deixa eu retroceder só um. Versículo 24 vai dizer que foi entregue por vós. E quem foi que entregou? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim, Então o problema está resolvido, irmão. Porque ainda trava a tua mente e teu coração para resolver os teus que são terrenos. Jesus estava carregando uma humanidade nas costas, e ele não tinha culpa nenhuma. Tu tem culpa, eu tenho culpa. Não é fácil, irmão, ser da Santa Ceia e ainda pregar. Eu consigo, tem hora, trazer umas mensagens alegres para a Santa Ceia, umas mensagens de avivamento, mas tem hora que Jesus trava. Minha esposa falou ontem durante o dia, amor, já fez a mensagem de amanhã. Eu falei, Jesus não confirmou ainda. E nós, como os pregadores da Leonardo, nós temos leques de esboços. Nós podemos repetir mensagens, nós podemos pegar e remoer mensagens e mensagens. Ele fala, mas quando nós temos um compromisso, nós nos deleitamos na palavra e pedimos, Deus, o que é que a tua igreja precisa? O que é que eles têm que escutar de ti nesta manhã, Senhor? Eu entro na igreja com este peso na alma e no coração. Deus usa para falar com teu povo. Porque, irmãos, não é um dia qualquer. Um irmão me encontrou aqui no corredor e veio falar comigo, Pai do Senhor, servo de Deus. Aí ele falou que estava contando algo que aconteceu com ele. Alguém perguntou, por que você trata pastor assim? Parece que ele é melhor que os outros. Não é não. Aí ele falou, não é não, é porque a gente está dando honra, quem merece honra. Aí eu entendi o que ele estava fazendo, e ele falou algo bem assim, pode ser o último dia meu aqui na terra. Aí eu pego a fala dessa irmão aqui, eu aplico para você agora, pode ser o teu último dia, teu último momento. Jesus está te dando a oportunidade de você resolver problema, de você sair desta chaga espiritual e ir rumo à glória eterna. Mas se você não entender nesta manhã esse texto, se você não entender a palavra, irmão, eu sinto muito por você. Eu peço a Ele que Ele te dê uma nova oportunidade. Estou dizendo que você vai morrer, não. Eu estou dizendo, eu sinto muito, você perdeu uma oportunidade de ouro, mas porque a qualquer momento Ele pode retornar, ou a gente pode ir, porque Ele chama também. Então espera não para depois, faz agora. Vou fechar a Bíblia que eu só tenho 3 minutos. É uma entrega sacrificial. Ele está na ceia. Ele está aqui nesta manhã. Tu acha que Ele não está vendo tua vida não? Não está vendo a minha não? Irmão, tá. Eu não vou constranger você não.
Eu tenho certeza que 99% do público aqui da igreja, dos irmãos, deve ter sentado nessa cadeira, deve ter pedido perdão a Jesus como eu pedi. Você acha que isso não acontece com a gente? É a ceia. Ela faz isso com a gente, ela nos confronta. No dia que não confrontar você, você está com algum problema, precisa resolver. Quem é que você tem que pedir perdão hoje? Eu costumo dizer que é entre quatro paredes, mas está lá fora também alguém que você tem que pedir perdão. Mas quem é que tem da igreja que você vai se levantar nesta manhã, olhar no olho e dizer: eu te amo em Cristo Jesus e eu te perdoo pelo teu machucado? Talvez você precise se direcionar ao pastor e falar: pastor, me perdoe. A esposa do pastor, me perdoe. Ontem eu estava em casa e alguém me contou algo que aconteceu. Uma pastora conversando com a minha esposa e falando: eu não aguento mais pastorear aquela igreja, porque estão me matando lá dentro. Colocaram até nome em mim dentro da igreja. A única coisa que eu faço é servir o reino. Parece que eu briguei com alguém, mas eu não briguei com alguém. Eu não suporto mais. Eu vou entregar. Eu vou largar aquela obra. Eu não aguento mais. É o cenário de muita gente dentro da igreja sofrendo por causa do evangelho. Mas estão dentro dessas pessoas. Quem é que você vai pedir perdão hoje? Você está tendo uma oportunidade de ouro. Quem é que te machucou e você não resolveu o problema ainda? É a ceia. A aliança foi feita, o sangue foi derramado, você foi limpo e lavado. E porque você ainda insiste em não copiar ou imitar Jesus? Não pense, irmãos, só tem 1 minuto. Não pense que eu estou pregando, já disse, que eu não fiz aqui não, eu já fiz isso inúmeras vezes. Meu pai voltou para mim, 38 anos, mas eu precisei liberar perdão para ele. Está vivendo hoje, casou terça-feira com a minha mãe, depois de 35 anos. Mas eu passei anos orando por ele. Eu não sei se ele está assistindo essa live, que ele está lá, tá lá na casa de manhã, que é grudado com a minha. Minha esposa está assistindo, está trabalhando. Mas 35 anos sem viver com meu pai. Mas eu precisei liberar perdão para ele. Quando eu liberei perdão para ele, Jesus trouxe, resolveu o problema. Hoje ele diz para mim: meu filho, eu te amo. Eu digo para ele: eu te amo, painho. Durante 35 anos eu não tive esta oportunidade, mas quando Jesus resolveu o problema da minha alma, do meu coração, Jesus resolveu o problema de papai. Jesus agora só falta salvar papai, porque a primeira Jesus já fez. Deixou ele entrar numa igreja, ele não gosta de igreja. Deixou ele entrar numa igreja, sentar, me ver pregando, me ver numa igreja como pastor. A segunda ainda Jesus vai fazer. Eu falei: Jesus, salva este homem agora. Eu quero ver ele na tua obra, te servindo, te adorando. Nós estamos em campanha, orando pela vida dele, porque ele vai fazer. Se coloque de pé. Me permita, meu pastor. Quem é que você vai pedir perdão aqui hoje? O Espírito Santo já disse para você. Talvez é a sua esposa. Você machucou ela. Você machucou ele. Esposo, esposa. Teu filho e tua filha. Teu parente está aqui. Quem é que você vai pedir perdão hoje? Com todo respeito, com a autorização do meu pastor, se possível, se desloque e vá até ele. Peça perdão. Me perdoe, eu quero ceiar contigo, meu irmão, minha irmã. Ou você vai pegar esse cálice, esta pessoa te olhando com raiva, você fazendo essa pessoa pecar ainda. Você sendo o motivo do pecado dessa pessoa. Isso não é emocionalismo. É a palavra, é a aliança. É a aliança. Se você sentir vontade, vai e peça perdão. Vai e peça. Minha esposa está assistindo, eu uso a live para dizer a ela: meu amor, se eu fiz alguma coisa que te machucou, me perdoe. Minha filha está assistindo: minha filha, me perdoe. Isso tem que ser natural na vida do cristão. Não pode ser uma barreira, uma incógnita. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, faça isso. Se você tiver sentido no seu coração, peça perdão a quem você sabe que você machucou, ou você machucou alguém. Eu já vou liberar o microfone para o pastor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida e pela sua família.
Na noite que ele foi traído, o traidor estava na mesa. Nós estamos aqui, deixa eu conjecturar, na mesa, como traidores também. Como é isso, pastor? Está dizendo que eu estou traindo Jesus? Ô irmão, com o teu pecado, traindo a cruz do Calvário, toda vez que a gente peca. Nós fazemos isso também. Mas Ele está aqui nesta manhã te dando oportunidade de graça e misericórdia. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eu creio que Jesus vai fazer uma mudança na sua vida por causa do seu ato. E se você está com o coração resistente ainda, Ele quebra o que é resistente, viu? Ele torna na emenda. Tu pode até nem conseguir ir agora, mas tu não vai ficar em paz o dia todo hoje. Você vai vir testemunhar com o seu pastor. Porque quando a palavra é pregada, é quebrada o homem todo no meio. Ninguém fica de pé. Ninguém consegue resistir à palavra. Você vai ter que falar, pastor, eu não consegui. Lá no culto até consegui, mas eu não consegui. Depois tive que pedir perdão àquele homem, àquela mulher, aquele vizinho, aquela vizinha. Faça isso. Vamos orar, irmãos? Eterno Deus e Pai, nesta hora, Senhor, a tua igreja está aqui. Eu preguei, Jesus. Jesus, eu fui mais sucinto possível, Senhor, para transmitir a tua palavra. Eu quero começar por mim, Jesus. Jesus, perdoa-me. Perdoa as minhas transgressões, meus pecados. Opera, Jesus, o teu querer na minha vida. Jesus, aqui está a tua igreja, que eu apresento em tuas mãos. Este coração que está duro, este coração que está difícil. Mas se ele entender que ele está pior, a qual ele machucou, Senhor, ele vai fazer isso com facilidade. Dá um olhar de misericórdia a este irmão, a esta irmã. Jesus, eu sei que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor morreu por nós. Continua operando milagre nesta manhã. Jesus, se possível, Pai, cura aquele que precisa de cura na alma aqui nesta manhã, Jesus. Jesus, entra nesta alma, entra neste coração. Tira essa servidura e coloca, Jesus, o teu sangue derramando por este corpo. Nós te agradecemos e você diz... Queridos, essa semana eu estava em casa em oração, meditando numa palavra para essa Santa Ceia. E o Senhor ministrou no meu coração que a igreja iria ouvir uma palavra, mas não seria através de mim. Nós fizemos contato, o irmão Eduardo sempre está junto com a gente. E o nome do pastor Gessivaldo veio. E nós dissemos amém. Jamile, Júdio, que vieram aqui ministrar essa manhã, também Marcelo ali na bateria. Uma Santa Ceia diferente. E se eu pregasse essa palavra, talvez você dissesse: o pastor conhece a igreja toda, me conhece. Ele está falando isso comigo aí. É uma indireta dele para mim. Você nem ouviria. Mas quando vem um pastor que não conhece a maioria dos irmãos aqui, então você precisa deixar o seu coração ceder à voz do Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo ir exatamente nesta ferida e colocar o seu bálsamo. Você precisa deixar o Espírito Santo tratar isso.
E agora eu posso falar, eu sei. Quantas pessoas aqui não me dirigem a palavra? Porque você acha que a igreja tem que ser conduzida do seu jeito. Talvez até você gostaria de estar no meu lugar pastoreando. Agora eu posso dizer isso. Tem irmãos aqui que não me cumprimentam. E eu louvo a Deus, porque a maioria dessa igreja sabe o preço que nós pagamos. Mas as pessoas, pastor Gessivaldo sabe disso, são assim. Você faz a vontade delas, ela diz assim: meu pastor, muito obrigado, meu pastor. Mas quando você diz não, elas viram as costas. E a gente passa por isso o tempo todo. Você já percebeu quantas vezes eu já percebi que você não quis falar comigo? Queridos, uma das características que eu tenho é observar bem as coisas. Enxergar alguns detalhes, porque ao longo da caminhada, Deus vai dando para a gente algumas experiências e trabalhando algumas coisas que vão aguçando a nossa sensibilidade, vão melhorando isso. E tem algumas respostas que era melhor não dar. Mas, queridos, há pessoas aqui também que não se falam. Não falam com pessoas que estão do seu lado. Pessoas que estão próximas a você. Quando Jesus disse: Judas, vai me trair, ele disse assim? Ele disse assim? Não. Ele disse assim: um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram a perguntar: você, sou eu, será? Quem sabe? Quem vai ser aqui? Judas sabia, porque já estava no seu coração. A intenção já estava no seu coração. E a pergunta de Jesus, eu creio, o pastor falou sobre a misericórdia de Deus, vem dizendo assim para ele: Judas, eu já sei que você vai trair. E eu estou exatamente dizendo isso porque eu sou um Deus de oportunidades. O Senhor sempre nos avisa. O Senhor sempre fala antes, nos alerta, para que a gente desperte. Nós estamos na penúltima Santa Ceia do ano. E essa palavra, essa manhã, vem para acordar você. Vem para despertar a nossa vida. Nos sacudir, nos chamar a atenção. É o Senhor dizendo assim: acorda, eu estou te avisando, eu estou te alertando, porque a queda não acontece de imediato, é um processo. E para se levantar é muito mais difícil. A gente vai dando brechas, vai abrindo espaços, vai permitindo que as coisas vão entrando. Então, nesta manhã, reveja a forma como você serve a Deus. Faça uma revisão, uma reflexão. O pastor falou de retrospecto, faça isso. Ao longo desses meses, queridos, eu preguei de fevereiro até outubro, em todas as santas ceias. Esse ano essa é a primeira ceia que eu não estou ministrando. Há um propósito de Deus nisso. Sabe, irmãos, ouça a voz de Deus quando você estiver na casa do Senhor. Escute o que Deus falou no seu coração nessa manhã.
a forma como você serve a Deus, a forma como você se comporta aqui, adora a Deus aqui. Tem pessoas que não desgrudam do celular no culto, não ouve mais a Deus, está respondendo mensagem o tempo todo, a palavra está sendo pregada, os louvores estão sendo ministrados, e você nem aí. Isso é uma traição. Enquanto a atenção de Deus está focada em cada um de nós, muitas vezes a nossa não está nem aí para Deus. E a gente vem no culto e volta do culto, está tudo igual ou pior, porque a gente continua com as mesmas indiferenças. A gente pega o cálice sem sensibilidade nenhuma, toma um pão sem sensibilidade nenhuma. A gente não ouviu a Deus, a gente nem se atentou para o que Ele falou. E a palavra de Deus diz: se eu faço isso indignamente, é para a minha própria condenação. Mas você que tem levado uma vida com Deus com seriedade, você é um instrumento de Deus aqui nessa manhã. Você que tem levado a vida com seriedade, você é um vaso de honra, está aqui para abençoar, está aqui para canalizar a bênção a outras pessoas, está aqui para interceder. Você é sensível à voz do Espírito, você sabe quando Ele está falando, você sabe as palavras que Ele está dizendo nas entrelinhas, naquilo que muitas vezes não foi dito, mas que você ouviu o Espírito de Deus dizer para você alguma coisa. Há pessoas aqui assim, que têm escutado a Deus. Que nesta manhã você seja esse instrumento do Senhor para outras pessoas. Feche os seus olhos. Comece a adorar a Deus. Você ainda tem essa oportunidade antes de encerrar esse culto. Faça isso. Vai conversando com Deus. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Muitas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu